Olá, continuamos aqui analisando a postagem, né? Castelo do Conde e essa pessoa que se define como Castelo do Conde, que eu não sei direito quem é, mas eu vou chamar, acredito que possa ser nome próprio, não sei. E que ele desanca com o Espiritismo em duas postagens, uma no canal é, é, que eu não conheço, e a gente vai continuar aqui comentando. Fizemos já um primeiro vídeo, vamos e não chegamos à conclusão de tudo que ele falou, e nós vamos, ao longo do tempo, pesquisando, anotando, para fazer vídeos que permitam esclarecer aos espíritas sobre as coisas que ele afirmou, e aos não espíritas que queiram ver outro ponto de vista, obviamente. Uma das coisas que o Castelo do Conde falou foi sobre a frenologia, e disse que Kardec adotava as teses da frenologia ultrapassadas. Bom, a primeira coisa que a gente tem é que, exatamente, frenologia é totalmente ultrapassada, né? Isso daí concordamos em gênero, número e grau. A frenologia, ela surge a partir do século XVIII e vai ter o grande defensor é Franz Joseph Gall, e ela é totalmente física, baseada nas dimensões do cérebro. A frenologia, ela é com certeza uma pseudociência. Foi demonstrado que ela era falsa. Kardec, mas vejam bem, durante um período, e é isso que a gente precisa entender, entre o século XVIII e XIX, as pesquisas foram neste caminho, tentando provar a teoria das raças. Então, a frenologia, ela ia de frente, se somava a, ao racialismo. O racialismo não é o racismo. O racialismo se baseava na ideia de que existiam raças diferentes. Mas a frenologia, ela não foi defendida por Kardec. Kardec, diante da frenologia, é, a refutou, dizendo sobre uma questão espiritual, de que haveria, sim, uma visão, a frenologia daria ao desenvolvimento humano uma questão cerebral, que Kardec vai falar que não, que há um espírito que preexiste e que esse espírito se desenvolve. Então, Kardec vai usar o termo frenologia espiritual. Mas vejam bem, frenologia caiu por terra. Não interessa se é uma frenologia cerebral ou uma frenologia espírita. Kardec vai falar na Revista Espírita de 1862 sobre que a frenologia, enquanto materialismo, comete um grave erro. Não é o cérebro que vai definir, vai fazer diferenciação. Kardec está preso a uma visão não racista, mas, se a gente quiser dar um nome, racialista. Como a gente comentou no final do vídeo anterior, esse racialismo ele era comum em toda a Europa, que era o quê? Ele não tinha as características do racismo como nós entendemos. Então, o racialismo não era discriminatório. O racismo ele tem características. O racialismo ele estava fundado na ideia, o racialismo, de que havia diferença nas raças, diferenças biológicas.
Então, racialismo e que seriam características raciais. Aí junta a ideia de que as pessoas realmente acreditavam que os povos não europeus não tinham teatro, não tinham leitura, então eram povos primitivos e selvagens. Era isso, como a gente comentou no vídeo anterior, que chegava, isso era disseminado. Gente, não existia os meios de comunicação que a gente conhece hoje. Os meios de comunicação eram revistas e jornais, tá? O telégrafo estava engatinhando. Então, a gente não existia meios de transporte como nós temos hoje. Então, os europeus, eles não tinham ideia real do que era a África. Apesar de estarem próximos, havia uma barreira cultural muito grande, uma dificuldade de circulação de informações. Então, eu me lembro que num capítulo da Revista Espírita, uma pessoa que esteve no Peru refutou muitas das ideias sobre o primitivismo daqueles povos. Kardec publicou. Kardec publicou. E ele mostrando o desenvolvimento daqueles povos, a inteligência dos povos peruanos e tudo mais. Kardec publicou. Se Kardec fosse racista, ele ou não ou publicaria e combateria, ou ele não publicaria. Kardec publicou porque ele não tinha a, o racismo sobre aquilo. O que Kardec tinha é o que quase todo europeu tinha à época. Era essa visão racialista, que não é preconceituosa. É diferente, são coisas distintas. Então, quando você vê essa pessoa falar da frenologia, primeira coisa que a gente precisa entender, nós sabemos hoje que a frenologia está ultrapassada. As características fenotípicas, as teorias de Lombroso estão tudo ultrapassadas. A frenologia, as teorias de Lombroso, tudo ultrapassadas. Mas hoje é que nós sabemos disso. No século XIX, a frenologia era um debate acadêmico. Então, você querer que uma pessoa do século XIX, que está ali vivendo naquela sociedade, tenha uma visão sobre algo que só vai ser colocado a limpo 50, 60, 80 anos depois, é usar de má fé. Racismo. O racismo ele tem características específicas. Kardec vai usar o termo ligado às ideias de Georges Cuvier, ideias de raça. Georges Cuvier vai estabelecer essa ideia da naturalista francês, a ideia das raças, e vai cunhar a raça negra como inferior das observações que eram possíveis na época. Então, se sabia muito pouco sobre isso. A gente precisa entender esse contexto, que o europeu do século XIX, homens brancos que vão a teatro, criam máquinas a vapor, o progresso tecnológico, para ele, os outros povos eram todos selvagens. E havia muitos relatos de viagens que corroboravam essas ideias. Hoje sabe-se que muitos desses relatos de viagem eram fictícios, eram fantasiosos. Ou mesmo quando a pessoa de fato tinha ido lá, ela colocava todas as cores e tintas de um exotismo quase imaginário. Mas vejam bem, gente, era o que chegava às pessoas na época. Então, a, a ideia racista, ela tem ela é diferente, porque no racismo você desumaniza o outro.
você justifica a discriminação, o preconceito, você inferioriza o outro para matá-lo, separá-lo, para fazer mal, para negar direitos. Então, quando você fala da escravidão, você está negando direitos. Quando você cria um debate, que foi uma coisa constante na igreja, porque vejam bem, a igreja católica e as igrejas protestantes, elas criam teologias a partir dos achismos dos teólogos. Mas a gente respeita quem quer seguir as ideias dos homens. Então, é, mas a gente precisa entender que a Igreja Católica, ela segue as ideias dos homens. Lembrem-se bem, houve pedidos de perdão por séculos de conivência com a escravidão. Houve pedido de perdão a Giordano Bruno. A igreja pediu perdão a Giordano Bruno. Hoje, então, o perdão a Giordano Bruno, inclusive, foi o Papa João Paulo II, e que, inclusive, o filho de Carlos Chagas, que era católico, foi uma das pessoas que criou todas as possibilidades para que a igreja pedisse esse perdão, e a igreja pede perdão porque ela mesma, a Igreja Católica, afirma ser colocada, ser formada por homens falhos. E aí, aonde que a gente quer chegar? Esse Castelo do Conde, que é um católico que ataca o espiritismo, ele tem todo o direito de continuar sendo católico, mas é importante que nós, espíritas, entendamos o seguinte: catolicismo e protestantismo seguem os grandes teólogos. Por que que pediu perdão? Porque os teólogos criam ideias que depois eles mesmos têm que modificar. Kardec adotou a frenologia parcialmente, que Kardec entendia que não era o cérebro que definia o indivíduo. Kardec adotou a frenologia espiritual porque ele acreditava numa coisa que a gente ainda acredita, que é a evolução do ser humano. O que ficou provado como equivocado é associar essa evolução a raças que nem existem, ou etnias. Hoje, nós sabemos que não é tão simples assim, que existem indivíduos mais evoluídos e menos evoluídos, existem, mas isso não está atrelado a raças ou etnias, ou povos. Isso está dentro do íntimo de cada um. Não é pela cor da pele que você nasceu num lugar mais quente ou mais frio que você é mais ou menos evoluído. Não é porque você é branco europeu, você é mais evoluído. Hoje a doutrina espírita sabe disso. Mas a doutrina espírita sabe disso hoje porque os estudos demonstraram isso ao longo do tempo. E aí é uma coisa que nós precisamos entender, nós espíritas, e também as pessoas que não são espíritas à guisa de esclarecimento, para que não fique a informação mentirosa e manipuladora de pessoas que usam de má fé para combater o espiritismo. Então vamos deixar claro, a doutrina espírita nas coisas humanas, nas classificações humanas, ela vai caminhar com a ciência. Então, se a ciência corrige e diz frenologia está errada, a doutrina espírita diz, ok, isso está descartado, isso está fora. Rapidamente, os grandes pensadores que sucederam Kardec foram descartando essas ideias. Se Kardec pudesse viver mais 100 anos, mais 50 anos, ele seria o primeiro a descartar. Porque ele descartou ideias sempre que elas se demonstraram ser é, é, absurdas. A mente dele não estava calcada numa busca para inferiorizar etnias. É isso que a gente precisa entender. Então, ele adotava as teorias racialistas, mas as teorias racialistas, elas não tinham o cunho racista. O racismo é explícito e claro, por exemplo, com as ideias nazistas,
com as ideias do imperialismo, com as ideias da conquista. Não era o caso de Kardec. Kardec entendia, ele percebeu, os espíritos informaram, que há uma evolução espiritual que acompanha a evolução das espécies. Ele associou, porque havia teoria de Cuvier das raças, que isso, e também a teosofia caiu nessa armadilha, de que isso, mas a teosofia caiu nisso mais profundamente, porque ela vai criar as rondas, em que cada raça sucede à outra. Kardec não entrou nisso. Kardec não criou nenhuma teoria espiritual para justificar a inferioridade. Ele apenas, sabendo que havia evolução espiritual, adotou as ideias de Cuvier, que à sua época eram as ideias que você aprendia na faculdade. Eram as ideias dos homens doutos. A gente precisa ter essa boa fé de entender isso, porque senão fica difícil. É diferente de uma teologia em que você cria um dogma e fecha a questão. É muito diferente. No catolicismo, quando o líder ou os líderes fecham uma questão, não há questionamento. Não é possível questionar. Exemplo, por que mulher não é sacerdote? Por que uma pessoa que se separa não pode casar de novo na igreja? São dogmas da igreja. Eu não estou dizendo que tem que mudar nada. Quem é católico aceita esses dogmas. Nós não somos. Por que que o sacerdote não pode ter uma parceira, um parceiro? Não pode. Você não pode questionar. Isso foi colocado historicamente. Pessoas pensaram nisso e pessoas fizeram isso. Pessoas colocaram esse cerceamento. Já na igreja anglicana, que é muito parecida com a católica, o reverendo, que é o padre, ele pode casar. E pode ter reverendos mulheres. Quem é que definiu isso? Os homens. É uma coisa humana. E quem segue a igreja anglicana vai seguir as determinações das igrejas anglicanas. Quem segue a igreja católica vai seguir as determinações dos líderes, dos teólogos católicos. A doutrina espírita não é assim. Uma vez confirmado cientificamente que tal ou qual teoria não é possível, a gente descarta. Até mesmo que, mas veio psicografia. Sim, mas os espíritos não são deuses. Isso o espírita sabe disso. O espírito não é um deus, ele não sabe tudo. Um espírito europeu que viveu séculos na Europa, ao psicografar, pode passar, inclusive, o racialismo, as ideias que lhe são mais características. Então, não existe a crença cega na afirmação de um espírito. Mas tem espírita que faz isso. Porque não estuda adequadamente e não reflete o que lê. Porque não é só Kardec que fala isso. Kardec fala isso e o tempo todo, vários livros que vieram, inclusive publicados por brasileiros, falam sobre isso que eu estou falando. Não é nenhuma novidade. Se questiona quando aquilo não bate com uma informação científica e é algo do mundo que nós vivemos, seja no campo das ciências exatas, seja no campo, que é isso que a gente está falando aqui, das ciências humanas, aquilo ali é descartado. Mas tem espírita que não descarta. Ok, mas aí a doutrina, esse espírita que não descarta, ele não é um teólogo, ele não tem o poder de impor. Ele pode dar, como a gente está fazendo aqui, fazer uma abordagem, dar a visão dele, mas isso não vira dogma. É diferente. A gente respeita as pessoas que entendem que devem seguir as ideias de um pastor, as ideias de Lutero, as ideias de Calvino, as ideias de Wesley. Ok, não tem problema. Nós não temos problema com isso. Nós já falamos isso no primeiro vídeo.
A doutrina espírita, por saber que a reencarnação é um fato, ela não tem problema com as pessoas terem diferentes formas de religiosidade. Isso não é um problema para nós. O que nós queremos aqui não é combater as religiões, não é, não é falar mal das religiões, não é debochar, é comentar cada tema abordado por esse senhor. Então, continuando. O senhor Conde chama Kardec de charlatão. Então, charlatão, vamos lá ver procurar aqui no dicionário. Charlatão. Vamos lá. Charlatão. Termo pejorativo que se refere a uma pessoa que se faz por algo que não é, ou que explora a boa-fé de alguém, obtém vantagens, ganhos e lucros, exercer medicina de maneira incompetente, sem estar habilitado. Então, charlatão é um impostor, um trapaceiro. A Kardec, para quem não sabe, Kardec foi um professor. Sua vida foi trabalhar na educação. Kardec nunca foi rico e Kardec usou todas as suas economias para publicar suas obras. Kardec nunca oferiu nenhum um valor para falar da doutrina espírita. Toda a sua obra espírita e toda a sua obra do campo da educação foi para ajudar as pessoas a pensarem bem e melhor. Kardec foi um educador, foi um pedagogo, foi uma pessoa que criou livros na área da pedagogia, livros na área da reforma para melhorar a sociedade. Kardec, em toda a obra espírita, você pode não concordar com as ideias de reencarnação, sobrevivência da alma, mas Kardec mostra a sua nobreza de caráter. Kardec foi uma pessoa correta, íntegra e, inclusive, participou era magnetizador. E Kardec, a gente estudando a Revista Espírita, Kardec falava sobre o problema que havia duas academias de magnetismo que não se falavam. E nesse artigo ele falava sobre a necessidade dos homens se entenderem, da concórdia. Na Viagem Espírita de 1862, ao ver que em algumas cidades que ele visitou, os espíritas não poderiam participar do banquete, ele preferiu abrir mão do banquete para falar ao público e falar com todos. Então, e Kardec falava que entre duas espíritas que têm opiniões diferentes, aquele vai ter razão, aquele que for mais amoroso, respeitoso, cordato, ou seja, a gente poderia falar muitas coisas. Basta ler a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eles falaram tão mal, que a gente vai ver o caráter de Kardec. Então é muito importante que a gente entenda por que eu estou falando tudo isso. Porque quando você chama alguém de charlatão, se eu chamasse alguém porque ele tem grande notoriedade e respeitabilidade, se eu dissesse que Antônio de Pádua não fez aqueles milagres, ele é charlatão. Francisco de Assis é charlatão. João Paulo II é charlatão. Papa Francisco é charlatão. Todos os pastores que existiram são charlatões. A gente está fazendo um mero ataque desrespeitoso. Para você chamar alguém de charlatão, você tem que ter provas de que aquela pessoa teve uma vida de trapaceiro, de desonestidade. Todo o trabalho de Kardec foi um trabalho honesto e íntegro, em que ele exaltou a mediunidade, exaltando a fraternidade e o respeito entre os povos, entre as nações. Nunca foi para ganhar dinheiro, nunca foi para impor opinião. No livro dele, A Gênese, Kardec coloca várias opiniões diferentes em vários temas.
Muitos desses temas estão ultrapassados, mas ele colocava as várias hipóteses da época, da ciência, para tentar explicar o cosmos e o universo. Ele não estava tentando impor uma visão, ele estava em busca da verdade. E no caráter da revelação espírita, ele vai deixar claro que conhecimento verdadeiro é aquele que fica, aquele que ultrapassa todas as barreiras do tempo e todas as incoerências da ciência. Isso não é de alguém charlatão. Mas por que que o amigo, o Conde, chama ele de charlatão? Porque ele adota uma postura típica, como eu já falei no primeiro vídeo e vou falar em todo esse vídeo, típica que a gente vê hoje em dia, o ódio na internet. Usa-se a rede social para falar qualquer coisa contra o outro e isso fica. As pessoas não param para analisar por que que essa pessoa está chamando o outro disso. Ora, ele tem todo. Vou repetir de novo, gente. Infelizmente, eu vou repetir sempre. Ele tem todo o direito de expor as ideias dele, católicas. Ele tem todo o direito de fazer o paralelo, dizer que não acredita em nada daquilo. É um direito dele. Ele tem esse direito de dizer o que ele pensa, de que ele não acredita, mas ele não tem o direito de atacar pessoas que não, só porque não pensam como ele, ou que têm vivências que ele não compreende e não aceita, de charlatãs. A gente tem que respeitar. E o espírita sabe que eu posso não compreender uma experiência, mas eu ponho em dúvida. Eu falo, olha, não está dentro. Se aquela experiência não se enquadra dentro do conjunto de conhecimentos que eu possuo, a gente coloca em stand-by. Olha, isso daí para mim fica difícil de entender, porque eles não são uma experiência que eu não compreenda, não é minha inimiga. Eu não quero ganhar aquela pessoa para ser adepto. Eu não tenho problema se você sair da nossa casa espírita, sair da doutrina espírita e ir para o Santo Daime, ou para a Umbanda, ou para a Igreja Católica, ou para o Evangélico, vai ser feliz. Se lá essas formas de entendimento te preenchem, te espiritualizam, te dignificam, te tornam um ser humano mais feliz e melhor, ótimo. Agora eu quero ter o direito, eu, de ser espírita. Isso é o que a doutrina espírita me trouxe e traz ao espírita. Isso não é charlatanismo, não é manipulação de grupo. Nós não estamos semeando ódio para afastar as pessoas, para impedir fuga de adeptos, para ameaçar. Olha, você está indo para uma mentirada. Olha o demônio, olha a mentira. A gente não está, a doutrina espírita não trabalha com esses conceitos. E por não trabalhar com esses conceitos, mostra o seu valor. Que eu, uma pessoa comum, tenho condições de fazer esse argumento. Pessoas muito mais brilhantes, muito mais inteligentes, é, muito mais capacitadas, podem fazer contrapontos muito melhores, obviamente. Mas vejam como o conhecimento espírita nos traz informações e aguça o nosso olhar para esse tipo de ataque. A gente continua.